Oi, gente. Hoje eu vim contar o meu relato, contar o meu relato sobre a síndrome do pânico, como foi que aconteceu na minha vida. Eu lembro, assim, perfeitamente de cada detalhe, infelizmente, porque é muito ruim, né? Era bom esquecer, mas enfim. Bi, a mamãe já brinca, filho. Olha aqui, gente. Tá pedindo pra brincar, ele quer brincar, mãe, eu quero brincar. E a mamãe hoje queria ficar sossegada, domingo. Então, eu lembro certinho que foi um dia depois do Dia dos Namorados, né? Em 2018, mais ou menos. Eu saí pra comer e naquela época eu comia muito, né? E o Renato comeu demais aquele dia, assim. E eu sempre... Era a época da H1N1, sabe? Com falta de ar, essas coisas assim. E eu comecei a pensar tanto de doença, sabe? E comecei à noite. Foi a primeira vez, foi de madrugada, eu senti uma sensação de falta de ar. Foi o primeiro sintoma que eu senti. E aí eu acordei assim, levantei, sentei, me senti sufocada e quase chamei o Renato para ir para o hospital. Mas aí eu não fui, né? Aí, beleza. No outro dia eu fui trabalhar e no serviço eu senti novamente. E era uma sensação tão, assim, que de morte, sabe? De que eu não vou aguentar respirar, essas coisas assim. Que aí eu lembro que uma colega, uma amiga lá do serviço, a Camila, ela me ajudou, sabe? Ela me levou no hospital e eu fui. Foi a primeira vez que eu fui pro hospital. Aí eu cheguei lá no hospital, o médico achou que era... acho que era esofagite, né? Que aí tava, tipo, sentindo uma dor no peito, essas coisas assim. Aí, beleza, fui embora, mediquei, e aí voltei pra casa. E, gente, era uma coisa tão horrível. Eu dormia, sabe? Eu ia dormir assim e ficava toda hora acordando. A cada, tipo, 10 segundos eu acordava com o coração disparado. Era horrível, horrível. E eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Era só essa sensação de que eu não ia sobreviver. Aí eu fui pro hospital de novo, fiz o teste lá de oxigenação, tava tudo normal, não tinha problema nenhum e continuava sentindo aqueles sintomas. Aí, quando eu fui pela quinta vez, aí eu lembro que até a quarta vez a enfermeira falou, olha, que eu falava, né, eu tava sentindo tremedeira, eu tava sentindo... como se eu tivesse com febre, como se eu tivesse com falta de ar, pressão alta e tudo assim, sabe? Batimentos fortes e tal. Aí a enfermeira media, tava tudo normal, não tinha nada alterado. Aí eu falava, gente, mas que é isso que tá acontecendo comigo, né? Aí eu lembro que a enfermeira até falou assim, procura uma igreja, procura rezar e não sei o quê. Eu falava, gente, e aí eu chorando, né? Chorando, e ela achando que eu tava depressiva. Eu tava desesperada, sabe? Eu, tipo assim... Um dia você tá normal, vivendo a sua vida normalmente, no outro dia você, tipo, não sabe o que tá acontecendo com a sua vida, sabe? Seu corpo, sua mente. E eu não conseguia pensar, eu só pensava em morte. E aí eu chorava de desespero, às vezes achava que eu tava com depressão. Não era depressão, era desespero. Eu falava pra ela, eu não tô depressiva, eu tô desesperada. Ontem eu dormi e estava normal, hoje tá acontecendo tudo isso, eu tô desesperada, eu falava pra ela. Aí na quinta vez que eu fui parar no hospital, e toda vez eu ia, eles me medicavam, eles me davam, eu acho que era 2 clonazepam, não sei, alguma coisa assim. Aí me medicava e mandava embora. A hora que eu acordava, os sintomas voltavam tudo de novo, e aquele desespero. Aí, teve até um dia, assim, à noite, que o Renato até estressou comigo, porque ele não dormia, toda hora ele tava correndo ao hospital comigo e ficava preocupado. Aí eu fui pedir socorro pra minha família, sabe? E graças a Deus, todo mundo lá me amparou bem, nesse momento que foi muito difícil pra mim, tá? Síndrome do pânico é uma coisa horrível. E eu lembro que eu voltei, assim, que eu tava na casa da minha família, né? E voltei aqui pra casa, aqui em Rio Preto, e... de madrugada, assim, era 4, 5 horas da manhã, sabe? E chegando lá no hospital, o médico falou assim, ó, é síndrome do pânico e tal, você tem que procurar um psiquiatra. E aí eu fui ver no meu plano, o psiquiatra que tinha era, tipo, ele tava viajando e só ia chegar daqui uma semana. E eu ficava pensando, meu Deus, eu não vou aguentar uma semana, é muito tempo, não sei o quê. E aí eu falei, não, então beleza, né? Fui bem racional. Falei, beleza, é síndrome do pânico? Já é o quarto diagnóstico de síndrome do pânico? Ok. Então, me encaminha para um psiquiatra de emergência. E aí aqui em Rio Preto tem aquele hospital que chama Bezerra de Menezes, né? Aí eu falei, então me encaminha para esse Bezerra de Menezes e eu quero ver o que vai dar, né? Aí eu fui encaminhada pro Bezerra.
que eu pedi muito, né, porque senão não ia me encaminhar. E graças a Deus o médico, eu nem lembro o nome dele, mas ele me encaminhou pro Bezerra. Chegando no Bezerra, o médico me deu falou, né, que realmente era síndrome do pânico, e ele me deu bromidrato de citalopram e me deu remédio para dormir, só que era antialérgico, era Fernegan, se eu não me engano. Porque eu falei para ele, eu não quero, eu sempre fui uma pessoa assim que eu odiei remédio, sabe? Eu não gosto porque eu sei que quanto mais remédio você toma, você arruma uma coisa e estraga outra. Então eu não queria nada forte, eu pedi, né, que não fosse nada forte, que eu não queria nada assim. E aí ele me deu o remédio. Nossa, gente, hoje meu cabelo, eu dormi com ele. Ontem eu fui fazer o churrasco lá em casa. E aí, eu dormi com ele molhado. Olha só a situação. Se minha mãe souber que eu dormi com ele molhado, ela vai me falar um monte, porque ela fala até. Aí, beleza, comecei o tratamento. E no começo, assim, esses remédios assim de cabeça, essas coisas assim, dá uma sensação horrível, sabe? Eu sentia tremedeira. Sabe aquela. O corpo não parava de tremer o tempo todo, assim, tremendo. E aí eu chorava tanto porque eu pensava, meu Deus, a minha mente acabou, eu não conseguia pensar em nada, não conseguia fazer um pensamento, um raciocínio. Era, sabe, tipo, minha cabeça tava, parece que aérea, não sei, alguma coisa assim estranha. E eu não conseguia pensar, aquela tremedeira que não tinha fim. Olha, eu fiquei uns 15 dias chorando, tremendo e sentindo aquela coisa ruim, sabe? Mas não me deu mais o ataque de pânico, mas eu sentindo aqueles sintomas ruins e eu chorava assim pra minha família e falava, será que eu vou ficar assim agora, né? E eu fiz terapia e falava pra psiquiatra que eu me sentia, psiquiatra não, desculpa, psicóloga, que eu me sentia como um relógio quebrado, sabe? Porque era uma sensação muito estranha, parecia que eu não ia ter volta, sabe? Que eu não ia voltar a normalizar, que parece que estragou, sabe? Sim. Mas nossa, gente, graças a Deus, eu fiz os tratamentos assim, certinho. Eu nunca tomei um remédio tão certinho na minha vida. Eu tomava no horário certinho, eu tomava a quantidade certinha. Aí chegou, e eu lembro que o psiquiatra falou pra mim que tinha que ser pelo menos 6 meses de remédio, né? Eu tomei os 6 meses certinho e já bati na porta dele depois dos 6 meses e falei, eu não quero mais tomar remédio, não quero, eu nunca gostei e tal. E aí eu voltei lá nele. E aí até ele me falou assim, olha, normalmente as pessoas voltam aqui depois porque não consegue ficar sem o remédio e tal. E aí eu falei pra ele, não, se Deus quiser eu não volto nunca mais. E realmente não voltei. Eu pesquisei depois, né, que eu consegui pensar melhor assim sobre o assunto. Eu pesquisei muito sobre síndrome do pânico. Eu entendi que ela não tinha cura, que é uma síndrome que eles falam assim, né, o pânico acarreta por várias coisas, né? Medo de altura, medo não sei o que, e dá aquela sensação do pânico. E a síndrome do pânico é vários pânicos, né? Em menos tempo. Então, aí classifica como uma síndrome. Eu entendi que ela não tem cura, que é uma coisa psicológica, né? E a única coisa que eu falo que eu fiquei com defeito, assim, é porque às vezes eu sinto e eu não tenho certeza se eu estou realmente sentindo ou se é da minha cabeça, sabe? Porque depois que eu senti esses sintomas, eu jamais pensava que fosse capaz do meu cérebro projetar todos esses sintomas, eu sentir na pele e não tá sentindo, sabe? Uma loucura mesmo. Então eu fiquei assim, com isso assim ainda, né? Que eu até contei que quando eu acidentei, né, e eu fiquei preocupada e comecei a sentir o pânico por estar preocupada se eu teria sequelado alguma coisa e não estaria vendo e poderia morrer, sabe, essas coisas assim. Então, aí eu começo a sentir o pânico novamente. Se eu fico doente, igual agora, né, essa Covid, né, se eu tenho medo, porque se eu começar a sentir os sintomas, eu tenho medo de começar a sentir o pânico, sabe? Tipo assim, eu consigo controlar bem, tô controlada. Eu tô ainda tomando esse Talopram, porque eu fui na outra psiquiatra, ela falou que é bom, porque eu sou muito ansiosa, eu sou muito, assim, acelerada, sabe? E ela disse que é bom eu continuar tomando, então eu tô tomando só o escitalopram de 20. Mas eu tenho um pouco de medo ainda, mas eu tento me controlar o máximo possível. Igual acontece algum problema, eu tento, assim, ficar bem racional, bem controlada, e graças a Deus eu tô conseguindo.
Então, esse é só um relato, sabe, do que eu passei e pessoas, às vezes, que passam por isso, saber que existe realmente o pânico, a síndrome do pânico, que eu escutei muito as pessoas falando, vai procurar uma igreja, até a família nervosa, né, o Renato nervoso comigo, falando, é psicológico, você tem que parar com isso, você não pode ficar assim, sabe, essas coisas assim. As pessoas começam a perder um pouco a cabeça com a gente. Então, eu entendo o que você tá passando, sabe, não é fácil, é difícil, e você tem que, igual eu falo assim, sabe, essa parte psicológica, só depende da gente, sabe? Querer sair. Depressão é uma doença, é triste, ansiedade, mas você também tem que fazer alguma coisa, sabe? Não deixa elas te tomarem, porque senão elas dominam você, tá? Então é um conselho aqui que eu dou para vocês. Não deixa essas doenças te dominar, tá bom? Você tem que ser mais forte, tem que lutar contra, tem que pesquisar coisas boas, tem que pensar coisas boas. Lembra o vídeo do pensamento? Pensa coisas boas, não fica pensando coisas ruins. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu também desencadeei um pouco o pânico, porque todo dia eu pesquisava. Assim, eu vi uns 5, 10 sites de notícias, eu queria saber tudo o que estava acontecendo no mundo, tá super informada, até porque eu presto concurso, então eu sempre queria estar, assim, por dentro de tudo, né? E isso foi um pouco também que desencadeou, porque era tanta. Né? Não era. É tanta notícia ruim que a gente vê todos os dias. Tipo assim, dizem que existe muitas coisas boas, é porque não são noticiados. O que vende é as notícias ruins, né? E realmente eu acho que é verdade. Mas todos os dias é uma tonelada de notícias ruins. E isso foi me machucando, sabe? Porque eu me importava muito. E eu lembro que a última notícia que eu vi, assim, para algumas pessoas pode parecer bobo, sabe? Mas para mim foi muito forte. Era uma baleia que tinha morrido com 400 quilos de saco plástico no estômago, sabe? Isso para mim me chocou muito, porque eu fico pensando, meu Deus, o que a gente está fazendo com esse mundo? O que a gente está fazendo com esses animais, que são criaturas de Deus, divinas, sabe? Então, eu peguei muito aquilo, sabe? E eu carreguei a dor tão grande que isso explodiu dentro de mim. Então, hoje, eu me permito ver as notícias uma vez ao dia. Então, eu não assisto mais TV. Eu já não assisto TV, já faz acho que uns 2 anos que eu não assisto TV. Não assisto jornal, não assisto notícias, não escuto rádio de notícias. Eu me permito uma vez ao dia ver notícias. E aí eu vejo todas as notícias do dia anterior, né, no caso, 24 horas, e acabou. Eu não quero saber mais de uma notícia. O resto do meu dia é YouTube, é Face, é Insta, é coisas fúteis, tá? Coisas que não tem nada a ver com coisas ruins, com notícias, com verdade. Eu vejo roupa, eu vejo comédia, eu vejo, sabe, vídeos engraçados, e é isso que eu faço, sabe, para tentar manter a mente sã. Então, não fiquem também muito em cima de notícias, isso faz muito mal, porque são só notícias ruins. Procura coisas boas, sabe? Se permita uma vez saber o que está acontecendo, mas o resto, sabe, vive a sua vida. Não fique sabendo tudo o que está acontecendo à sua volta ruim, sabe? Isso a gente acaba absorvendo um pouco. Então não absorva. É isso que eu falo, não absorva. Hoje eu leio as notícias e mesmo sendo a pior notícia do mundo, eu tento não absorver, sabe? Não ficar sofrendo por aquilo. Eu simplesmente leio para conhecimento e passo, sabe? Eu tô tentando isso. E, assim, tá dando certo, né? Gente, olha, eu não sei se o vento hoje atrapalhou a gravação, porque tá um vento tão gostoso. E tomara que chova, porque a gente tá precisando de muita chuva. Se vocês verem minha casa, porque aqui, né, quintal é terra, né? Eu preferia assim. Tô mantendo assim por enquanto, faz quase 1 ano. E tô gostando, porque eu quero transformar a casa num ranchinho que eu brinco. Um ranchinho, porque eu quero um espaço gostoso, sabe? Ó o Bilu brincando, né, Bi? Fala oi. Oi, meu amor. Fala oi, meu amor. Tá brincando? Fala, eu tô brincando, mãe. Tô brincando com a minha bolinha, com as minhas bolonas. Tô brincando. Então é isso, gente. Hoje o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria deixar meu relato sobre a síndrome do pânico. E mais uma vez eu quero dizer, gente, é real. As pessoas que vivenciam isso,
não menospreza, sabe? Ah, é psicológico, ah, coitada, ah, vai procurar uma igreja. Não, entenda um pouco a pessoa, sabe? Eu ouvi muito isso e senti na pele isso. É horrível, é uma sensação horrível. Eu não comparo assim, não sei comparar nada. E o medo é horrível, sabe? Porque a síndrome do pânico é nada mais que um medo do medo. Olha que loucura. É muita loucura nosso cérebro, gente. E eu fico ao mesmo tempo com medo e ao mesmo tempo fascinada por tudo isso. Beijos, até a próxima.